Queridos irmãos, boa noite a todos. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus, que estão sendo espargidas nesse instante, penetrem em nossas mentes e em nossos corações e permaneçam para sempre. Se eu me dirigir à plateia e fizer uma pergunta, eu vou fazer várias. Possivelmente nós vamos ter aqui alguém vindo pela primeira vez, ou segunda, ou terceira. Talvez essas pessoas não conheçam profundamente esse assunto da noite, que nós vamos falar sobre a morte na visão espírita. São pessoas que estão vindo pelas primeiras vezes, não tiveram tempo de estudar ainda com profundidade a nossa doutrina. Mas os demais conhecem profundamente. Mas se eu fizer uma outra pergunta para a plateia, quem vai morrer? Todos vocês vão levantar as mãos. Não é verdade? Porque é inexorável. É fatal. Tudo que nasce morre. Então, nós vamos morrer. Mas se eu mudar a pergunta, quem não quer morrer? É evidente que todos vão levantar a mão, inclusive eu, que também não sou bobo. Mas nós vamos morrer. Todos nós haveremos de morrer. E se eu fizer uma outra pergunta, quem tem medo da morte? Nós temos certeza que todos levantarão a mão, porque todos nós temos medo, inclusive eu. E por que nós temos medo da morte? Porque a morte, há muito tempo, ela foi mostrada para nós como uma figura tétrica, soturna. Nós vemos a morte como aquela figura, vestida de preto, aquele capuz preto, com uma foice no ombro e andando por aí, buscando as pessoas. E nós sabemos que, a partir do momento que nós começamos aqui os trabalhos da noite, 8 horas, até as 9, vocês sabem quantas pessoas vão morrer no mundo todo? Exatamente 6.178 pessoas. São estatísticas. Numa hora, isso quer dizer que em 24 horas, nós teremos 148.272 pessoas morrendo, perfazendo um total de 54 milhões no ano. É um número assombroso, não é? Por quê tantas mortes? Porque nós vivemos nesse mundo, né, com 7 bilhões de seres encarnados, espíritos encarnados, 7 bilhões. Só que, do outro lado, nós temos 3 vezes mais, temos 21 milhões de espíritos desencarnados, aguardando essa oportunidade de reencarnar. Por que nós temos medo da morte? E por que nós não nos preparamos para a morte? Então a morte, essa figura tétrica, nós temos medo dela, por uma razão muito simples. Ela vem aqui e leva a gente mesmo, e conta-se. Tem até uma história interessante que, certa feita, a morte veio aqui na Terra buscar, naquele instante, 10 pessoas. E ela chegou do outro lado com 30. E o seu supervisor ali olhou e falou, espera um pouquinho, dona Morte. A senhora foi buscar aqui, de acordo com os nossos registros, 10 pessoas. A senhora está trazendo 30. Falando, não, espera aí. Esses 10 realmente morreram. Os outros 20 morreram de medo, eu tive que trazer. Então, é um medo que nós temos da morte. Por quê? Porque nós não fomos preparados para ela. E aí vocês vão perguntar, mas como é que se dá essa preparação? E por que nós temos que nos preparar? Por um motivo muito simples. Quando nós fazemos uma viagem para o exterior, nós vamos visitar ali a Europa básica, Portugal, Espanha, Itália, França.
nós fazemos uma preparação muito grande. Nós vamos, durante algum tempo, preparar os euros, os dólares, né, dona Hilda? E vamos preparar as nossas passagens, vamos fazer as nossas reservas, vamos cuidar do passaporte, vamos cuidar das reservas de hotéis, e vamos fazer a reserva até dos passeios. É uma preparação muito grande que nós fazemos para atingirmos aquele nosso objetivo, para chegarmos até a Europa. E naquele instante que nós embarcamos, que nós entramos no avião, afivelamos os cintos e subimos, nós sentimos um prazer indescritível. Um prazer muito grande, porque nós estamos antevendo e antegozando as delícias daquela viagem. E é uma felicidade muito grande que nós sentimos naquele instante. E se nós perguntarmos para a plateia qual que é a definição de felicidade, temos certeza que todos nós teremos uma definição de felicidade. Mas a felicidade que nós estamos sentindo naquele instante é total. Felicidade, diz um autor, que é aquele instante que nós gostaríamos que nunca acabasse. Olha que coisa linda. Felicidade é aquele instante que nós estamos vivendo, que nós gostaríamos que nunca terminasse. É por isso que se diz que a felicidade é fugaz, são feitas de momentos. São aqueles momentos que nós gostaríamos que nunca terminasse. E é justamente esta felicidade que nós estamos sentindo naquele instante, na preparação daquela nossa viagem, antegozando as delícias da viagem. E da mesma forma, nós teríamos que nos preparar para a morte. Olha que coisa incrível. Vocês vão chegar lá fora e falar, mas espera um pouquinho. Tem um doido lá no Ielar, um tal de Maestrelli, um maluco lá, falando que eu tenho que me preparar para a morte. Onde é que se viu um negócio desse? É verdade, e nós vamos falar rapidamente sobre isso. É um tema maravilhoso. É um tema maravilhoso. Nós fizemos um resumo, mas nós poderíamos falar aqui horas e horas sobre esse assunto, porque ele é muito interessante. E por que nós temos que fazer essa preparação? Por um motivo muito simples. Porque quando nós desencarnamos, quando nós morremos, é um dado estatístico, 75% das pessoas que desencarnam, 75%, ou seja, de cada 4, 3 que desencarnam, continuam vivendo exatamente o mesmo tipo de vidinha que está vivendo aqui. É uma coisa incrível. Mas nós não vamos para o mundo espiritual, nós não vamos para os páramos espirituais, nós não vamos para lugares felizes. De acordo com a doutrina espírita, não. Nós ficamos aqui, de cada 4, 3 ficam grudados aqui. E o que é que essas pessoas ficam fazendo aqui? O que é que nós fazemos aqui, se nós estamos desencarnados? Ora, desses 3, entre 4, não sabem que desencarnaram. Não tiveram a preparação. Eles não se prepararam para aquela viagem maravilhosa. Então, elas se veem do outro lado. E eu vou me ver do outro lado da mesma forma que eu estou aqui. Eu vou olhar para o espelho e vou ver aquele rosto enrugadinho, aquele cabelinho branco, pouco que sobra branco, né? Com a mesma roupa. E vou achar que eu estou ali encarnado ainda, que eu não morri. Mas que coisa incrível. E o detalhe, o doloroso, é que eu vou ficar aí, às vezes, durante muito tempo. Mas eu estou desencarnado, eu sou um espírito.
Só que eu vou conservar essa minha forma. É o molde que nós carregamos, que nós trazemos da vida espiritual para cá. Então, a hora que eu desencarnar, eu vou viver essa mesma forma. É a forma perispiritual, é um corpo fluídico, semimaterial, que recobre o espírito. E eu vou me ver daquele lado exatamente assim. E o que é que eu vou fazer? Semelhante atrai semelhante. Eu vou procurar fazer as mesmas coisas que eu fazia enquanto eu estava aqui. Ora, vou para minha casa, né? Chego lá, eu falo com a minha mulher, com meus filhos. Eles não me ouvem, eu não consigo conversar com eles, eles não conseguem me ver. Tem aqueles que vão para o seu trabalho. Outros vão cuidar das suas propriedades, das suas fazendas, seus interesses, enfim. E ficam nesse período de perturbação durante muito tempo. Aí vocês perguntam, mas não existem os benfeitores do outro lado? Não existe os samaritanos? Existe. Só que quando nós desencarnamos e não fazemos a preparação da nossa viagem, nós não damos a chance e a oportunidade dos benfeitores, dos samaritanos, nos ajudar. Porque eles querem nos ajudar. Só que nós impedimos. Nós vivemos numa vibração baixa e impede o acesso desses espíritos amigos. E nós ficamos ali durante horas, meses, dias, anos, naquela condição. Até um dia que nós despertamos e somos ajudados. Mas por que que nós temos o medo da morte? Por um motivo muito simples. É porque nós fomos criados em certas doutrinas. Não somos todos nós aqui que nascemos em um lar espírita. Não tivemos essa bênção. Eu, por exemplo, vim da Igreja Católica. Tem certas doutrinas que pregam o niilismo. Morreu, acabou, não tem mais nada. Pronto. Então o indivíduo ele vai se preocupar somente com as coisas boas da vida, não quer nem saber. Acabou mesmo, não tem mais nada, né? Outros dizem o quê? Não, quando eu morrer, eu vou ficar um determinado tempo, né? Morto, e depois, no dia aprazado, vem uma entidade ali e vai fazer com que a gente se ressuscite. Não é? E outra doutrina diz o quê? E essa é terrível. Que nós, ao desencarnarmos, ao morrermos, nós vamos continuar vivendo como espíritos imortais. Olha só que beleza, ela já aceita isso. A igreja não aceita a reencarnação e outras coisas mais que nós pregamos. Mas ela aceita a vida imortal do espírito. Só que nós, se não formos criaturas boas, nós podemos ir para o purgatório, para o inferno, e se formos muito bons, nós vamos para o céu. Muito bom. Como é que fica a situação daquela mãe? Porque a mãe, minha gente, todas vocês que são mães, vocês já têm um lugar garantido no céu. Porque as mulheres, as mães principalmente, elas são criaturas que têm uma capacidade infinita de amar. Então elas já vão para o céu direto. Mas como é que fica aquela mãe, sabendo que o seu filho cometeu alguns pecados, e ele está no inferno, sofrendo aquele suplício, vivendo naquele fogo, e sendo espetado diariamente pelo tridente do capeta? Não é? Como é que essa mãe vai ficar? Essa mãe tem aquele amor infinito, ela vai desejar mesmo ir para o inferno também, para ficar junto do seu filho, porque ela ama demais. E tem aqueles que também cometeram crimes menores, aí eles vão para o purgatório, ficam ali um determinado tempo, tal, sofrendo ali na mão dos danados, mas depois, com o tempo, ele acaba indo para o céu. Bom, são doutrinas que fogem completamente à razão e à realidade. Nós não aceitamos isso, não é?
A doutrina espírita é diferente. Ela dá essa condição da gente viver uma vida completamente diferente. Por exemplo, como é que eu tenho que fazer essa preparação? Todos nós devemos fazer a preparação. Porque quando nós desencarnamos, nós chegamos do outro lado e nós vamos ter que prestar contas da nossa vida aqui. Vejam vocês, nós somos criaturas privilegiadas, todos nós. Porque nós somos 7 bilhões encarnados, nós estamos entre esses 7 bilhões, mas tem 21 bilhões lá esperando a oportunidade aqui, não é? E quando nós nos encarnamos, nós assumimos uma série de compromissos. Muito bom. Nós assumimos os compromissos de sermos bons, pessoas corretas, direitas, honestas, trabalhadoras e uma série de compromissos mais. Mas, quando nós nascemos, nós somos assim, bebezinhos. Seria uma figura de linguagem assim. Vamos imaginar assim. Cada um de nós recebe uma malinha. Uma mala pequenininha. Bebezinho, pega uma malinha. Vem para cá com a malinha. E a partir do momento que nós estamos vivendo, nós vamos colocando nessa mala todas as nossas realizações. Por quê? Porque para nós vivermos uma vida plena de felicidade no outro lado, é lógico que em mundos felizes, mas uma vida mais ou menos feliz, nós teremos que aprender a voar. E para voar nós precisamos de 2 asas. Então essas 2 asas nós temos que adquirir aqui, nessa encarnação. A asa da sabedoria, do intelecto, do estudo e a asa da moral, para a gente volitar. Muito bom. Então, nós passamos uma vida toda e não nos preocupamos com essas aquisições. E chegamos do outro lado e vamos então prestar conta, vamos abrir a mala. Aí o camarada chega lá, né? Lá para o supervisor. É uma analogia isso aí, né? É evidente. E ele vai abrir a sua mala. Todo orgulhoso. O que você tem na sua mala? Ah, minha mala tem lá, está cheia. O que você tem? Ah, eu tenho um monte de escrituras de casas, terrenos, apartamentos, fazendas, títulos de clubes, títulos de propriedade e uma série de coisas mais. Aí a pessoa olha para ele e fala, mas acontece o seguinte, você não tem nada. Mas como não tenho nada? Minha mala está cheia. Eu falei, mas essa mala está cheia de coisas que não são suas. São coisas que pertencem a Deus, que foram emprestadas para você viver a sua encarnação. Você tem que voltar para trazer a sua mala cheia de outras coisas. Mas o que é que eu tenho que trazer na minha mala? Você tem que trazer o que é que você deu. Só o que você deu é que cabe dentro da sua mala. Olha que coisa incrível. Nós só temos o que nós damos. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ter que prestar conta, vamos mostrar o que é que nós fizemos, quantas lágrimas que nós enxugamos, quantas visitas para doentes nós fizemos, quantos passes nós demos, quanto agasalho nós demos para quem estava com frio, quanta fome nós mitigamos, enfim, o que foi que nós fizemos durante a nossa trajetória toda, não é? É somente isso que vai servir para nós vivermos uma vida melhor do outro lado. Mas quando nós... Agora tem uma coisa interessante. Vamos voltar ali ao medo. Por que nós temos medo de morrer? Nós temos medo porque é lógico, a gente quer ficar aqui. E por que é que nós queremos ficar aqui? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabia que nós tínhamos que viver aqui num mundo de expiação e provas,
onde as pessoas, o mal ainda se sobrepõe, tanto é que nós estamos vendo essas barbaridades que existem por aí. Só que para nós vivermos aqui, Deus, na sua infinita misericórdia, colocou na nossa vida certos atrativos. Quem entende de fotografia aqui vai entender o que eu estou falando. Quando nós vamos revelar uma foto, nós precisamos de juntar ali um fixador na água para colar o papel na foto. Chama fixador. E Deus dá para nós uma série de fixadores. O que são esses fixadores? Esses fixadores são a nossa família. Aquela mulher que eu amo, aquele marido que eu adoro, aqueles filhos maravilhosos, a comida que nós gostamos, a bebida, as viagens, aquela casa bonita que nós moramos, enfim, tudo isso aí são fixadores para fazer com que nós fiquemos aqui nessa nossa encarnação. Porque se não fosse isso, seria muito difícil a nossa passagem por aqui. Então nós voltamos para o outro lado e deixamos tudo isso aí. Tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. E a vida vai continuar. E falando desses indivíduos, desses 4, de cada 4 tem 3 que continuam por aqui. Tem um caso daquele indivíduo, por exemplo, que desencarnou e ele vivia muito mal com a sua mulher, brigando, era aquele perrengue danado, não se entendia, mas foram levando até o fim a sua vida. E um belo dia ele desencarnou. Como ele ficava por aqui mesmo, ele chegou do outro lado e de repente ele já conseguiu rever os seus amigos, né? E começou a continuar naquela vidinha dele. Então um belo dia ele estava lá com os amigos, folgado, jogando bote lá. Jogando bote, tomando cigarrinho, tomando a cachaçinha, jogando truco, a turma dele. E aí, de repente, chega a mulher dele lá. Oi, bem, que beleza, hein? Olha só, eu também desencarnei. Mas eu aprendi que o espírito não morre. Nós somos imortais. Então, foi bom. Olha que beleza, eu estou te reencontrando aqui. Ele falou, pera aí, mulher, pera aí. Quando nós casamos, o que é que o padre falou para nós? Vocês vão viver juntos até que a morte os separe. Agora morreu, acabou, eu morri, acabou. Vai procurar a sua turma. Então, minha gente, isso aí é lógico que é uma alegoria. Mas nós temos que fazer essa preparação, não é? E é uma preparação que tem que ser feita no nosso dia a dia. Quando assistiu aquele filme, quem leu o livro Nosso Lar e assistiu o filme também, viu aquele umbral, aquelas coisas terríveis, tenebrosas. E a pessoa tem que perguntar, mas isso aí existe? Claro que existe, né? André Luiz ficou ali 8 anos mergulhado no umbral. André Luiz, uma pessoa extraordinária. Só que se nós formos estudar quem foi André Luiz naquela encarnação, ele cometeu uma série de desatinos. E no final, não vamos enumerar aqui os problemas dele, que não vem ao caso, e no final, ele foi considerado um suicida. E foi para aquele vale e viveu ali durante 8 anos. Tem muitos que vivem ali 10, 12, 20, 50, 100 anos, né? Mas não é o nosso caso, porque nós estaremos numa situação melhor. Só que nós temos que evitar de permanecermos aqui durante muito tempo. Aqui, depois de desencarnar. Por quê? Porque nós vamos sentir fome. Olha só, nós somos espíritos e vamos sentir fome. Vamos sentir frio. Pensem nisso. O indivíduo que gosta de fumar, ele vai continuar querendo o seu pitinho. E vai atrás e vai conseguir. Aquele outro que gosta de um happy hour, uma cervejinha todo dia no fim de tarde, ele vai também atrás. O indivíduo está ali no bar, ele está do lado ali. A hora que o cara leva ali a cervejinha, ele está lá do lado, grudado, aspirando aquelas. Ele vai continuar fazendo tudo.
E aquele que gosta de sexo desregrado vai também para os locais adequados, não é? E vai participar de uma orgia com dezenas de entidades desregradas como ele. Então, minha gente, a coisa não muda. Nós continuamos do outro lado fazendo exatamente tudo que nós fazemos aqui, quando encarnados. Se nós não nos prepararmos para a morte, para a vida futura, que é a vida verdadeira. Você sabe por quê? De acordo com a doutrina espírita, com as obras que a gente lê, são muitas, o lado de lá é a vida verdadeira, porque nós não nascemos corpo, nós nascemos espíritos, não é? Nós vivemos muito mais lá do que cá. E quando nós voltamos para lá, se nós tivermos a oportunidade, nós vamos ver que o lado de lá, tudo é maravilhoso, tudo é belo. E o que tem aqui, tem lá. Só que o que tem aqui é uma cópia pálida. É como se fosse uma fotografia desfocada do que tem lá. É uma cópia pálida. Nós vamos chegar lá, aquele que chega, ele vai ver aqueles rios caudalosos, repletos de peixes. Vai ver aquelas matas fantásticas, cheias de animais, onde não tem a ação predadora do homem, né? Vai ver aquelas cidades limpas. E o detalhe interessante, ele vai ver aquelas pessoas bonitas, aquelas roupas limpas, pessoas até volitando, voando, se locomovendo com o poder do pensamento. E nós ali nos arrastando. Por quê? Porque a nossa matéria ainda é densa, é pesada. Mas se nós fizermos uma preparação, nós vamos chegar do outro lado, vamos ter a oportunidade de volitar, de nos locomover com o poder do pensamento, não é? Vamos ter a oportunidade de estudar em escolas maravilhosas, universidades, vamos ouvir muitas palestras, vamos trabalhar muito do outro lado, porque quem pensa que com a morte a gente descansa está muito enganado. Com a morte, nós só poderemos conseguir uma situação melhor se nós trabalharmos. Se nós tivermos a felicidade de chegar do outro lado e alguém der uma vassoura para a gente começar a limpar, nós estaremos numa situação muito boa. E nós vamos atingir tudo isso aí. Nós vamos chegar lá, não é? Só que nós temos que batalhar para isso. Temos que começar. Começar hoje. Começar agora. De que maneira? Muito simples. Vamos ser criaturas melhores. Vamos começar onde? Em nossa casa. Vamos amar mais o nosso marido. Vamos amar mais a nossa mulher. Vamos amar, abraçar mais os nossos filhos. Vamos viver em paz com os nossos parentes, os nossos vizinhos. Vamos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estivermos a par com eles. E não vamos fazer novos nessa encarnação. Tudo isso nós poderemos fazer. Nós vamos parar por aqui. Porque certa feita, eu estava fazendo uma palestra no centro e uma senhora chegou em mim no fim da palestra e falou, olha, eu ia de vez em quando lá. Ela falou assim, eu adoro quando o senhor vem aqui. Eu falei, puxa, né? Fiquei todo feliz, né? Ela deve gostar do que eu falo. Eu falei, a senhora gosta por quê? Não, porque o senhor fala pouco. Aí, né? Então eu aprendi a falar pouco. Ela falou isso na minha cara, não, porque o senhor fala pouco, olha, é uma beleza, tal. Então, minha gente, nós temos que ter essa esperança de que nós vamos conseguir hoje começar a mudar a nossa vida, o nosso comportamento, né? E procurar fazer um trabalho voluntário, minha gente. Existem tantas casas aí precisando, lares espíritas, católicos, protestantes, tem muito trabalho voluntário. A nossa casa mesmo, nós estamos precisando de vários voluntários aí para ajudar a fazer a campanha, fazer a entrega de saquinho, fazer uma série de coisas. E é somente através do dar que nós conseguimos. E nós não podemos perder
a esperança. Só que nós não podemos esperar. Porque existe um ditado árabe que diz o seguinte: não podemos esperar até que as coisas melhorem. Porque nós vamos verificar mais tarde que aquele que não parou e colaborou com o tempo estará tão adiante que jamais poderá ser alcançado. Esperar não é isso. Nós estamos falando de esperança. Nós temos que colocar a esperança dentro de nós e nosso coração. Esperança de dias melhores, esperança de que eu vou conseguir me melhorar, mas eu vou pôr mãos à obra. E a esperança é uma coisa maravilhosa, é fantástica. E diz um autor o seguinte, isso vocês devem gravar: a morte não é uma tragédia. A morte não é uma tragédia. A verdadeira tragédia é a morte da esperança dentro do homem. Olha que coisa incrível. A morte não é uma tragédia para o homem. A verdadeira tragédia é a morte da esperança dentro do homem. Meus irmãos, que Jesus, que as bênçãos dele, que Jesus esteja com a gente, e como ele está sempre, e que suas bênçãos, que estão sendo derramadas nesse instante, penetrem em nossas mentes, em nossos corações, e permaneçam sempre. Vamos seguir o exemplo do Mestre. Boa noite a todos, muito obrigado.